Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todos. É um enorme privilégio termos todos vocês aí, né? Esse evento é parte do lançamento do meu livro de inteligência artificial, que é resultado do meu pós-doutoramento na Universidade de Colômbia, e apesar de ser um pós-doutoramento, o objetivo do livro é de negócios, linguagem de negócios, né? O livro, essencialmente, está quebrado em 3 partes. Uma parte que ensina o que é inteligência artificial, separa mitos de verdades, né? E isso a gente fez um evento semelhante a esse já há uma semana e pouco atrás, para essa primeira parte. A segunda parte fala de negócios, né? Então, aterriza um pouco para os negócios, aonde estão, afinal, as oportunidades de criação de valor dos negócios. E a terceira parte fala especialmente do que nós vamos falar agora aqui, que é o impacto da inteligência artificial em nós, em pessoas, né? No futuro do trabalho, nos skills ou no reskilling, né? No adquirir novas competências, tá? Então, um outro comentário importante é que durante os 30 primeiros dias de lançamento do livro, toda a renda do autor e da editora estão sendo destinados para um projeto muito especial, social, chamado Infiel, do Morro do Alemão, que tem muito a ver com tecnologia e com desenvolvimento de competências, que hoje eles estão trabalhando com produção de impressoras 3D, made in favela, como eles gostam de dizer, com equipamentos reciclados, hoje se dedicando à produção de máscaras de proteção por causa do Covid, mas o projeto é bem maior do que o Covid, porque ele continua desenvolvendo competências importantes, empregabilidade para uma comunidade bem carente. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu devo fazer uma fala de uns cerca de 30 minutos, e a gente abre para discussões. Eu vou, obviamente, começar com as perguntas, depois da primeira meia hora, com as perguntas que já me foram enviadas, né, que nós já recebemos. Depois a gente vai conversando aqui, debatendo, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Começar aqui compartilhando a tela. Ótimo. Então, ó, pessoal, vamos falar de inteligência artificial, reskilling e o futuro do trabalho. Eu gosto de começar muito, quem já participou de eventos meus sobre inteligência artificial, eu gosto sempre de começar com esse chart aqui. Segundo a McKinsey, a inteligência artificial, né, a IA, tá aqui, IA, vai criar cerca de 13 trilhões de dólares para a economia mundial até 2030. Para vocês terem uma ideia, 13 tri é muita coisa. Significa crescer o PIB do mundo em cerca de 16%. É muita coisa, né? E a McKinsey vai olhar como seria a distribuição disso entre empresas de um mesmo setor. E os dados do gráfico aqui são fluxos de caixa. Então, a McKinsey espera que os front-runners, né, os adotantes iniciais, eles vão ter um período de desencaixe, que eu estou assinalando em vermelho aqui, típico do investimento em inteligência artificial, mas depois experimentarão resultados muito fortes, muito bons. Chama atenção, os followers, essa linha roxa, que vão ficar esperando, os resultados dos front-runners começar a aparecer para decidir investir em inteligência artificial. Então, tem um desencaixe aqui natural, mais barrigado, mas observa que o ganho deles fica muito pequeno. Eu acho que é uma das primeiras vezes na nossa história que a gente tem uma diferença tão grande de geração de resultado entre o front-runner e o follower. É uma das primeiras vezes na história que os seguidores terão resultados muito inferiores aos dos front-runners. Isso é típico da inteligência artificial. Quem participou dos outros eventos que nós fizemos entendeu que inteligência artificial gera isso mesmo. Vou resgatar um pouco disso já já. E os laggards aqui, os lentos, né, eles não vão investir em inteligência artificial, certamente terão seus fluxos de caixa bastante reduzidos ou até suas operações distintas, né? Bom, na mesma linha vem a PwC. A McKinsey falou em 13 tri de dólares, a PwC fala de 15 tri de dólares
criado pela inteligência artificial nos próximos anos. A McKinsey fez a distribuição disso entre empresas de um mesmo PwC fazer uma distribuição no país. E a PwC acredita que dos 15, 7 tri vem aqui para a China, na direita. A América do Norte, especialmente Estados Unidos, ficaria com 4 tri. As duas partes da Europa, Europa do Norte e Europa do Sul, somadas aqui com 2,5 tri. E a Ásia desenvolvida com 1 tri. África, Oceania e outros asiáticos, 1 tri. Lamentavelmente, senhores, a estimativa que sobraria para a América Latina, onde nós estamos inseridos, é de 0,5 tri. E antes que pensemos, mas isso segue a distribuição do PIB mundial. Não, não segue. Isso significa mudar a distribuição do PIB do mundo. Isso significa que, se for concretizado, deixaríamos de estar entre as 10 economias mais fortes do mundo. Né? E por que a PwC estima isso? Porque se inteligência artificial é jogo de um player só, na opinião, e de quem larga na frente, China e Estados Unidos já largaram na frente, na opinião deles, o Brasil, a América Latina, como nação, ainda não partiu. Como nação. Claro que temos diversos projetos individuais que nos enchem de orgulho, mas como nação, a opinião da PwC é que não largamos ainda. Bom, tudo isso é expectativa, é esperança. Mas inteligência artificial não é só coisa de futuro, é coisa de presente, já criou valor. Eu peguei aqui, nessa tela, as 10 maiores empresas em valor de mercado do mundo. Então, é valor de mercado. Essas em roxo e essas em azul, que são 7 de 10, na minha opinião, não é que elas utilizam inteligência artificial. Elas são baseadas em inteligência artificial. Não significa que Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, Johnson & Johnson e China Unicom não usam AI. Claro que usam. É que, na minha opinião, elas não são baseadas em. Já são 7 de 10. E chama atenção Tencent, Alibaba, ou seja, começam a aparecer nomes chineses. E observe que nas 10 maiores tem China e Estados Unidos. Ou seja, esse slide conversa com o anterior, né? De que já está acontecendo uma maior criação de valor nessas nações. Bom, mas a questão que fica é, antes de mais nada, eu vou resgatar um pouquinho dos nossos bate-papos anteriores sobre inteligência artificial. Espera aí que minha tela deixou de compartilhar aqui. Vou compartilhar de novo, pessoal. Quando a gente fala em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, né, são cenas como essa aqui do meu slide. Robôs, né, dotados de sentimentos, de preferência sentimentos ruins, com o claro objetivo de dominar a humanidade, de nos exterminar. Gente, isso não tem nada a ver com inteligência artificial de verdade. Eu discorri bastante sobre isso no último webinar sobre o assunto, é parte importante, é um capítulo inteiro do livro. E a inteligência artificial que de verdade cria valor é essa, do ciclo virtuoso. Que é, se eu fizer um bom produto ou serviço ok, e conseguir alguns usuários, desde que o produto esteja habilitado para dados, eu vou conseguir alguns dados. Dados, se bem trabalhados por AI, por inteligência artificial, vai melhorar o produto. Produto melhorado, aumenta os mais usuário, mais dado. Mais dados, se bem trabalhado por AI, melhor produto. E eu poderia dar centenas de exemplos desse ciclo virtuoso da IA acontecendo. Né? Basta pensar em qualquer e-commerce. Eu sempre gosto de usar o e-commerce da Amazon. Venda de livro. No começo, era um produto bem mais ou menos. Conseguiu alguns usuários, por exemplo, eu, nos Estados Unidos, aumento, vão testando meus dados, vão me jogando coisas, vão me dando recomendações, eu vou clicando, não clicando, comprando. Eles, ao longo do tempo, vão trabalhando esses dados com inteligência artificial para melhorar o produto.
melhor produto, mais usuário, mais dado, melhor produto. Entra nesse looping. Hoje, nos Estados Unidos, como eu gosto de exemplificar, a Amazon lá, venda de livro, ele é capaz de me sugerir livros muito mais assertivamente do que a minha própria busca ativa. Se eu for procurar livro, eu não vou ser tão assertivo quanto eles de recomendação de livro. O que me resta? Quando eu entro no site lá, compra. Óbvio, eles foram melhorando, mas isso precisou de 10 anos para eles irem aperfeiçoando, caladinhos, no ciclo virtuoso. Inteligência artificial é isso. Claro que eu coloquei os talentos aqui no meio, e aí eu já começo a trazer para talento. Por enquanto, foi só uma retomada dos webinários anteriores. Talento mudou muito. Há 5 anos atrás, para criar produtos ou serviços que entrem nessa interação, né, porque isso é uma interação, precisaríamos de profissionais de AI e profissionais de negócio que entendam de AI, claro. Mas precisávamos de profissionais de AI capazes de criar algoritmos. Poxa, aí ferrou, estava na fase de criação. Aí, quem está na frente? Google, Facebook, Amazon, que vai lá contratar os melhores cabeças de AI em Berkeley, em Columbia, em Stanford e no MIT. A vantagem agora faz pelo menos 5 anos que a inteligência artificial, especialmente por causa de deep learning, que eu discorro bastante no livro também, de um jeito didático, entrou em sua fase de implantação. Peraí, gente. Implantar é muito mais fácil do que criar. Implantar é customizar o algoritmo. E, como poucas vezes na história, nós temos os algoritmos de AI, eles são open source, a sua maioria. São livres. Qualquer, entre aspas, pessoa que minimamente consiga customizar um algoritmo é capaz de criar produtos ou serviços nessa interação. Então, o tipo de talento necessário mudou muito. E é por isso que a China despontou tanto, né? Porque a China pode ter sido entendida como copiadora, né? Como copycat, como eles chamam, durante muitos anos. Já nem é mais justo falar que eles são copycat. Mas mesmo que queiramos entendê-los como copiadores, inteligência artificial chegou na fase de implantar, não de criar. Se chegou na fase de implantar, eles são melhores do que ninguém para implantar. Bom, dito tudo isso, resgatado tudo isso do básico, eu trago aqui uma afirmação do Jeff Bezos, né, que todos conhecemos muito bem, da Amazon, que fala, ó, muito do que nós fazemos com a IA acontece abaixo da superfície, ou seja, naquele ciclo de iteração que ninguém está vendo. Tem nada a ver com o robozinho que fala, robôs fazendo estripulias, não é aí. Usamos algoritmos de IA para previsão de demanda, ranqueamento de produtos em busca, recomendação de produtos, detecção de fraudes, traduções e muito mais. Apesar de menos visível, muito impacto da IA será desse tipo, silencioso, mas com melhorias significativas no coração de nossa operação. Eu sei que isso foi um resgate do que nós conversamos em alguns webinars passados, muitos de vocês devem ter participado de o que é IA e cadê a criação de valor, mas eu quis trazer de volta esse resgate que a gente começa a entender e trazer para as pessoas agora. Bom, de onde vem, pessoal, toda essa criação de valor esperada para a inteligência artificial? É de automação, pô. É de automação de recomendações, é de automação de uma série de coisas. Bom, se é automação, né? Peraí, automação sempre aconteceu, né? E nós sempre nos adaptamos em termos de emprego. Pensa na Revolução Industrial, que não tem como errar, que é a visão econômica clássica, que eu pus aqui. O que a visão econômica clássica diz, pessoal? Ela diz assim, ó. Vou tirar minha tela aqui. O que a visão econômica clássica diz? Ela diz assim, ó. Bom, se vai ter automação, já está tendo, mais automação, custo. Se reduzir custo, pode reduzir preço. Se reduzir preço, tende a sobrar mais dinheiro na mão da população para consumir mais deste ou de outros produtos. Mais gente querendo consumir, ou seja, mais demanda, vai ter que levar mais oferta de produto. Mais oferta de produto, mais produção, mais profissional empregado. Opa, conseguimos fechar o ciclo.
A economia se adaptou. Isso é o que aconteceu nas revoluções industriais, nas duas, né? Na máquina a vapor e energia elétrica. Mas a pergunta que fica é: será que a economia se adapta novamente? Será que estamos diante de um cenário parecido? E para isso, eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui. Um momentinho. Bom, será que a economia se adapta à nova realidade? Eu lhes digo, estamos diante de um cenário muito distinto da Revolução Industrial. E aí, eu queria que a gente entendesse o porquê estamos com um cenário tão distinto. Primeira diferença da Revolução Industrial para agora, e até uma pergunta que me mandaram antes. A Revolução Industrial, ela trabalhou com o que a gente chamava em inglês de de-skilling. Vou até escrever aqui, ó. De-skilling. Que significa desqualificação do trabalho. Para entender, sabe por quê? Antes da Revolução Industrial, artesãos produtores de sapateiros, eles dominavam o processo de produzir sapato de A a Z, o processo inteiro. Complexo processo. Aí vem a Revolução Industrial e leva as pessoas para uma linha de produção que trabalhos repetitivos é o que são requeridos. Bom, isso falou demais. A vinda dos trabalhadores do campo para a cidade. Trabalho simples. Bom, e a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial não trabalha com de-skilling. A inteligência artificial trabalha com upskilling, né? O que é upskilling? Upskilling requer-se muito mais competência, né, de um profissional de IA. Precisa entender de estatística, precisa entender de estatística avançada, de matemática, especialmente probabilística, otimização. Precisa entender de programação, precisa entender de negócio. É muita coisa para um ser humano só. Então, primeira diferença das realidades. Segunda diferença, que também é outra pergunta que me mandaram. A Revolução Industrial trabalhou com automação de tarefas manuais. Então, Revolução Industrial, tarefas manuais. Bom, e a IA? Gente, a IA automatiza tarefas manuais ou cognitivas. Tanto faz. Não é esse o driver da inteligência artificial. O driver da inteligência artificial é tarefas repetitivas e com baixo nível de interação social. Estou escrevendo aqui. Esse é o driver. Tanto faz se manual ou cognitivo. Boa parte do que a IA é boa de fazer caracteriza uma parte relevante dos nossos trabalhos, que é pegar dado, analisar nem que seja dado qualitativo, e uma decisão. Poxa, a IA é imbatível nisso, né? Terceiro fator que diferencia a Revolução Industrial da IA. A Revolução Industrial foi lenta. Requereu-se algumas gerações para se completar, né? Por que ela é lenta? Porque a Revolução Industrial, ela trabalha com hardware, com equipamento, caros para serem produzidos, difíceis para serem transportados, custosos para serem mantidos, instalados. É lento, é hardware. E a inteligência artificial? A inteligência artificial trabalha com algoritmos, que eu brinco que são transmissíveis por meio de WAP, não é isso? E estamos em situação open source, né? Com tudo disponível na mão das pessoas, aberto. Outra diferença que dá velocidade, que é o terceiro item, então, né? Velocidade, já falamos de hardware versus algoritmo. A segunda fator de velocidade é funding. Enquanto a Revolução Industrial dependeu de financiamento de algumas grandes fortunas familiares e bancos tradicionais, que são, por definição, avessos a risco, né? A inteligência artificial, ela é financiada por VC. VC é Venture Capital, né? Ou seja, fundos de investimento absolutamente carregados de dinheiro, esquece agora os impactos do Covid, que atrapalhou um pouco, mas carregados de dinheiro, louco por risco,
com a certeza que vão investir em 10 projetos de inteligência artificial para um dar certo, 9 dar errado, 1 bi em cada um. É outra então. O terceiro fator se chama China, né? É a primeira revolução tecnológica da era moderna, óbvio que a China é secular, que a China participa como protagonista. E eles são 1/5 da população mundial, com um ecossistema violentamente preparado para a inteligência artificial. É um ecossistema de startup praticamente dominado por AI. Ou seja, eles são da população mundial e têm muito dinheiro. A IA, então, também conta com a China. Isso, Matheus. E o governo ajuda muito. Ou seja, a velocidade é outra, né? Então, significa que estamos diante de um cenário muito distinto na IA do que estávamos na época da Revolução Industrial. Então, não adianta dizer, a economia se adapta, vai dar tudo certo. Tomara que dê. Mas não estamos diante de uma situação parecida. Portanto, precisaríamos entendê-la para entender outros remédios, não os que nós usamos, ou um autoajuste de mercado, né? Bom, com base nisso tudo, eu vou compartilhar aqui de novo minha tela. Um momentinho. Pronto. Existem importantes institutos, esses 4 que eu pus aqui, ó, Oxford, McKinsey, OECD e PwC, eles estimam um negócio chamado empregos em risco. Ajustando as metodologias dos 4, eles fazem o seguinte: a inteligência artificial não está preocupada em automatizar cargos. Ela está preocupada em automatizar tarefas. Pô. Então, várias tarefas compõem um cargo. Ajustando a metodologia dos 4, praticamente todos falam assim: se 70% ou mais das tarefas que compõem um cargo forem passíveis de automatização por AI, emprego em risco. E eles chegam no altíssimo número de 43%, em média, os 4 estudos, 43% dos empregos estão em risco. Leia-se. 43% dos empregos de hoje terão 70% ou mais de suas atividades passíveis de serem automatizadas. É muita coisa. Detalhe, esses estudos não consideram disrupções de setores inteiros, porque disrupções de setores são coisas que não existem em alguns setores ainda. Então, assim, vou usar o exemplo analista de crédito. O analista de crédito não é uma função que nenhum dos 4 põe que está em risco, porque dá cerca de 55%, 60% das tarefas eles julgam que são passíveis de automação. Lógico, pegar uma base de dados, analisar e falar vamos ou não vamos, recomendo ou não recomendo crédito, é super passível de automação. Mas o analista de crédito não faz só isso. Ele participa de comitê, ele está cliente, ele tem relação com essas atividades são muito sociais. Isso o AI não consegue fazer, né? Então, isso não está na conta. Mas vem uma startup, que nem uma que eu tive o prazer de conhecer em Colômbia, chamada Tala, que eu sempre menciono, que está entre as 100 mais relevantes fintechs do mundo, segundo a Forbes, e cria uma empresa de microcrédito. Só que essa empresa de microcrédito não está preocupada em fazer tudo que um banco comercial faz. Está preocupada em fazer só o principal, a análise de crédito. Só que, óbvio, que ela rouba um pedaço de mercado das instituições financeiras tradicionais. Isso não está na conta. Bom, Adriano, você está muito pessimista. Então, significa que teremos 43% de desemprego em breve? Não é isso. Temos fricções, né? Fricções sociais, fricções de legislação trabalhista, fricções de lei de proteção de dados que pode frear ou atrasar muito isso. E temos fricções, porque pensa bem, se mesmo que 70% das tarefas de um cargo possam ser automatizadas, vai sobrar 30%. E a gente precisa reordenar o trabalho. Você pode reordenar o trabalho de um cargo. Eu quero ver reordenar o trabalho de uma organização inteira. Dá muito trabalho, né? Então, assim, não é um pessimismo de que 40% de desemprego. Não é isso. É que a informação que eu queria que você guardasse é que a previsão
é que cerca de 43% dos trabalhos serão impactados com muita força. Mais de 70% de suas tarefas serão impactadas. Aí, a gente sempre fala assim para esses institutos, mas peraí, mas e os outros, né, que terão menos de 70% de suas tarefas impactadas? Aí eles respondem praticamente todos o seguinte, aí são quase todos os trabalhos, né? Difícil pensar num trabalho que não vai ter o impacto de nadinha, né, da inteligência artificial. Bom, algumas perguntas que me enviaram vinha muito nesse sentido aqui. Tá bom, mas daria para você falar, né, quais empregos estão mais em risco do que outros? Olha, eu prefiro te dar insumo para você fazer essa análise. Se a inteligência artificial ela é boa para automatizar tarefas altamente repetitivas, né? Altamente repetitivas. Então, repetição é um item importante. Mais repetição e menos repetição, do outro lado, ou mais criatividade. E ela é boa para automatizar trabalhos pouco sociais, que está aqui embaixo. Baixo nível de interação social. Então, eu pus no eixo baixo ou alto nível de interação social. Isso vai criar algumas zonas. Tem uma zona aqui, ó, zona de risco. O que é de risco? Porque tem alto nível de repetição e baixo nível de interação social. Prato cheio para inteligência artificial. Não sou eu, tá? Mas todos os institutos que estudam isso profundamente dão sempre como exemplo algumas áreas de telemarketing como zona de risco. No outro lado aqui, na diagonal, nós temos zona segura. Por que ela é segura? Porque tem tarefas, cargos com alto nível de criatividade, alta necessidade de interação social. Uma zona segura. A AI é péssima para isso. A gente sempre se arrisca colocar CEO, C-level, analistas de M&A, designers aqui nessa zona segura. Mas eu acho que vale você fazer sua análise. Aqui embaixo, ó, nós temos o mudança lenta. O que é uma mudança lenta? Alto nível de criatividade requerido, baixo nível de interação social requerido. Por que a mudança é lenta? Porque a tecnologia não está pronta para atividades de alto nível de criatividade. Eu arriscaria colocar uma das minhas profissões aqui como pesquisador, né? Pesquisador se comunica precisa ter muita criatividade, mas não tem muita interação social. A gente se fala um com o outro por meio de papers, né? De artigos acadêmicos. Aí eu chego no quadrante que eu mais gosto, que é o verniz humano. Por que chama verniz humano? Porque são cargos, ocupações com alto nível de repetição, alto nível de interação social. Bom, verniz humano, porque deixa a máquina fazer as tarefas de alto nível de repetição, e nós, humanos, vamos invernizar isso, vamos dar o nosso lado social. Eu arriscaria colocar uma outra função minha, aí eu me uso como exemplo para diminuir o meu telhado de vidro, é isso? Que é a função de professor. Né? A Universidade de Yale criou uma pesquisa e chegou à conclusão de que cerca de 60% do tempo dos professores do K-12, né, do K-12 americano, que é o ensino fundamental e médio, 60% do tempo deles ou mais é dedicado a tarefas altamente repetitivas. Ou seja, correção de tarefas, aquela aula velha que o professor começa a falar, aquela preleção insuportável, cumprimentos de frequência e outros requerimentos do Ministério da Educação dos países. Sobra só 40% para as atividades sociais, ou seja, atender os alunos de forma humana, empática, com uma espécie de mentoria. E aí eu vou juntar com outro dado super relevante. Harvard decidiu fazer uma pesquisa há alguns anos, faz 4 décadas já que ele faz em algumas escolas dos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, eu vou tentar identificar high potentials, que aprendem rápido, e fez um questionário para tentar identificar os high potentials. Identificou 10% da sala lá, 5 pessoas de 50 são os high potentials.
Avisou esses alunos e avisou os professores. Adivinha o que aconteceu? Que Harvard vai acompanhando esses alunos. Realmente, eles se tornaram high potentials. Se deram bem nos estudos, se deram bem na vida. Aí parece que é o seguinte, então, peraí, parece que o questionário de Harvard é capaz de identificar high potentials, né? Harvard não contou para ninguém que as pessoas foram selecionadas de forma absolutamente aleatória. Não usaram os questionários para nada, selecionaram aleatório. Vocês 5, vai lá, vocês são high potential. O que significa? As pessoas acreditarem serem high potentials, os alunos, e os professores também estarem convencidos disso, gera high potentials. O que significa? Que as pessoas, os professores dedicam mais tempo a essas pessoas, os professores atuam de forma mais empática com elas, sobem a barra, sobem o nível de dificuldade, criou-se high potentials. Eles repetiram esses estudos com adulto, com militares, com igrejas, todos repetiram o êxito. O que isso significa? Basta os professores e os alunos acreditarem serem high potentials, que vamos criar high potentials, alto potenciais. Aí a gente pensa assim, mas não dá tempo, né? Para um professor se dedicar o tempo que se dedicou para esses 5. Simbiose é a junção homem-máquina, que acontece em todos os quadrantes, né? No mudança lenta também acontece. Hoje, se eu fosse ler todos os artigos de finanças, que é a minha área original, né? Só os journals, os periódicos mais relevantes do mundo, se eu fosse ler os artigos de finanças, eu precisaria de um dia de mais de 200 horas. Não dá tempo. Então, por que não ter aqui, né, a máquina nos ajudando com algumas tarefas para liberar tempo para outras? E eu vou parar de me arriscar, pessoal. Eu acho que cabe a cada um de vocês fazerem uma análise e verem aonde vocês enquadrariam as suas profissões, ou as profissões que vocês almejam, ou as profissões dos seus liderados. E assim vai. E observa, essa simbiose ser humano-máquina também foi prevista pelo Fórum Econômico Mundial. Ele fez isso em 2018, com qual status que nós estamos, né? Nas diferentes, desculpem o inglês, é que o relatório dele está em inglês, né? Então, raciocínio, coordenação, comunicação. Observa, em laranja é a parte homem, em azul é a parte máquina. Olha o que o WEF, o Fórum Econômico Mundial, acredita que acontecerá no futuro. 2022 é o futuro deles. Está aí já. Olha como acontece um avanço muito forte das máquinas. É a simbiose, né? É a simbiose acontecendo, né? Por isso que daí a gente começa a pensar o seguinte, caramba, Adriano, dado todo esse avanço, quais são as soluções para os empregos, né? Óbvio que eu não tenho a resposta, mas assim, já sei, vamos frear a tecnologia. Impossível, absolutamente impossível. Se a gente frear, a gente vai ficar para trás e muito, não é isso? Seria a mesma coisa que frear a energia elétrica, que frear a lâmpada elétrica, ou seja, é impossível, não tem como frear. O mundo discute muitas soluções para tudo isso. Fala-se muito de redução da carga de trabalho, especialmente na Europa. É uma solução muito complexa, que isso significa pegar um trabalho e dividir em 2 pessoas. Ok, mas você vai ter que dividir também o salário, né? Então, não é tão simples assim. Fala-se muito em renda mínima, ou seja, uma renda para as pessoas que tiverem suas ocupações distintas por inteligência artificial e sua turma. Óbvio, com a obrigatoriedade dessa pessoa se reskillar, né? Se desenvolver novas competências. Também é um negócio interessante, mas complexo. Como é que a gente define quem que tem direito? Como é que a gente checa se a pessoa está aprendendo? É muito difícil, né? Fala-se muito em remuneração de trabalhos sociais. Passarmos a remunerar melhor trabalhos que hoje são muito mal remunerados, ou nem remunerados são, como cuidados com idosos, crianças. Também complexo, porque eu não consigo ver no capitalismo atual,
as empresas começarem, por livre e espontânea vontade, a remunerar trabalhos, ou seja, precisaria de uma intervenção maior. Observa, pessoal, essas três soluções de cima são relevantes, elas são muito discutidas no mundo inteiro, mas elas requerem uma força maior, envolvimento de governo, etc. Tem uma solução que só depende de nós como indivíduos e nós como organizações, porque as organizações são feitas de nós, que é o reskilling, que é o adquirir novas competências, não é isso? A IBM faz uma pesquisa global interessantíssima, que fala assim, ó, quanto tempo de reskilling é necessário para a pessoa se manter atualizada no mercado de trabalho? Essa pesquisa foi feita há cerca de 7 anos pela IBM. Começou a ser feita. Há 7 anos, chegava-se à conclusão de que 2 dias de treinamento, 16 horas, né, de treinamento, óbvio que estamos falando de treinamento formal, seriam suficientes. Hoje, a IBM repetiu a pesquisa, saiu em janeiro. Seriam necessárias 40 dias de treinamento por ano para as pessoas estarem com os skills atualizados. 40 dias? Impossível, são 2 meses úteis, não dá. Ou seja, é para ontem e com novas soluções, com novas formas, não dá para ser só aprendizagem formal, não é isso? Claro que nós já estamos com isso em curso. Mas o reskilling é mandatório, né? Cerca de 42% das competências que nós, seres humanos, temos hoje no mercado de trabalho, segundo o WEF, o Fórum Econômico Mundial, não serão suficientes para o mesmo 2022. Poxa vida, 42%, por isso que precisa de 40 dias. É muita coisa, né? Reskilling, portanto, é absolutamente imperativo. Não há mais como fugir dele, né? E aí, quando a gente avança, o próprio Fórum Econômico Mundial fala assim, ó, e quais são esses top skills do futuro, né? Eles são, pessoal, 10, e eles são de 2 grandes naturezas. Desculpa o inglês de novo, mas é que está em inglês, né? Eu posso depois disponibilizar isso em português. Mas, assim, eu gosto de dividir esses skills do futuro em 2 grandes tipos, né? Na verdade, alguns altamente relacionados com aprender sobre IA, IoT, blockchain, as novas tecnologias, como Knowledge, que eu marquei de vermelho aqui, System Analysis, né, análise e avaliação de sistemas, design tecnológico e programação, né, tem muito a ver também com critical thinking e análises, tem muito a ver com essas novas tecnologias. E complex problem solving envolve boa parte das vezes as tecnologias. E existe um outro grupo que é exatamente o que a inteligência artificial não consegue fazer, que é ter criatividade, ter pensamento analítico ou inovador, liderança e influência social, inteligência emocional. Ou seja, é um outro grupo que a inteligência artificial não consegue fazer, né? E aí, pessoal, eu gosto muito de colocar o seguinte, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Gosto muito de dizer o seguinte, a gente tem, né? Mesmo que a gente pense, a gente podia falar assim, mas espera aí, então vamos focar na inteligência emocional, na liderança. Mas nós sabemos que boa parte dos trabalhos, na prática, não requerem, né? Nós temos, claro, requerem cada vez mais, mas nós temos um líder e alguns liderados. Claro que todo mundo almejando ser líder, mas sim, eu acho que isso já faz parte do nosso desenvolvimento. Nós temos que desenvolver essas competências mais e mais. Eu queria voltar para o desenvolvimento de entendimento da inteligência artificial. Eu acho que ficou claro, e agora dá para utilizar uma frase, né, que foi cunhada inicialmente pelo Andrew Ng, um professor de Stanford, que ele fala assim, inteligência artificial é a nova energia elétrica. Ela está em tudo e vai cada vez mais em tudo, e nós talvez nem vamos dar mais conta. Só que a questão é a seguinte, então precisamos todos nos tornarmos programadores de inteligência artificial? Não, eu não acredito nisso.
eu acredito no seguinte: inteligência artificial entrou em fase de implantação, né? E implantação significa o seguinte: implantar é a gente tentar, né? Precisamos, no mínimo, entender as capacidades da inteligência artificial, entender, nós de negócio, precisamos entender as capacidades da inteligência artificial, porque daí, quando a gente entende as capacidades, a gente é capaz de criar produtos e serviços, né? Porque nós, de negócio, nós sabemos o que cria valor para o nosso cliente. Nós temos a noção de valor, mas nós precisamos minimamente entender as capacidades da IA para sugerir produtos e serviços que criem valor. Agora, tem um outro grupo, que é o grupo de profissionais de IA. Esses precisam entender profundamente de IA, porque eles vão saber o que é factível. E é só quando a gente juntar eles com a gente, e a interseção deles com a gente, eles sabem o que é factível, nós sabemos o que cria valor. Quando nós juntamos essas coisas, é uma interseção muito, muito sólida, muito válida para a criação de produtos que gerem valor para as empresas. Mas, eu falo por experiência própria, só quando eu mergulhei um pouco em AI e entendi as reais capacidades da inteligência artificial, é que eu consigo conversar com um engenheiro de AI para pedir produto, pedir serviço. E, na verdade, hoje está muito mais simples, porque nós temos AI as a Service. Eu vou escrever aqui, ó. AI as a Service, que a gente fala de AI SaaS. AI as a Service. Nós temos plataformas como a IBM Cloud, né? E como o Google, que conseguem, mesmo que você não seja um especialista em AI, se você minimamente entender as capacidades de AI, o que é mito, o que é verdade, essencialmente o que eu tentei colocar, né? Você entender as capacidades, você é capaz, sem ninguém de inteligência artificial, de acessar um IBM Cloud e conseguir fuçar e conseguir descobrir coisas, inclusive produtos. É possível, absolutamente possível. Claro, quando isso virar sério, né? Quando isso virar sério, você vai precisar de alguém de inteligência artificial, obviamente. Mas eu acho que é super factível, né? E, para finalizar, eu vou compartilhar minha telinha aqui de novo. Eu gosto de falar o seguinte: estamos diante de um cenário de risco, mas também de oportunidade. Risco, claro, acho que já ficou claro onde é que está o risco, né? Mas um cenário de muita oportunidade para nós, como indivíduos, de sairmos na frente, de entendermos o que é IA, não a nível de codificar, claro, se chegar nesse nível, melhor ainda, mas não precisamos chegar, temos as pessoas para codificar, temos os AI services, os algoritmos estão prontos para implantar. E o recurso tecnológico que nós precisamos, os talentos, como eu falei ao longo da palestra, estão muito mais simples hoje, é implantar. Mas nós precisamos nos destacar, sairmos na frente, entendemos o que é IA e pararmos de fugir do assunto, do tipo, sabe o que eu digo que é fugir do assunto? Muito líder de empresa, na hora que é pressionado, precisamos pôr AI, não entendeu nada, e o que faz? Contrata uma empresa e faz um chatbot. Chatbot é um dos itens de inteligência artificial que tem menos inteligência. Né? Então, assim, não é só um chatbot que vai mudar a vida de ninguém. Isso não é AI. AI é entrar naquele ciclo virtuoso que eu brevemente comentei aqui. AI é criar automação numa infinidade de tarefas. E hoje é possível. Só que nós, profissionais que conseguimos sair da frente e entender o IA, poxa, eu não tenho a menor dúvida que a gente está diante de um cenário de oportunidade suficiente para sair na frente, já que não dá para barrar a tecnologia, então que saímos na frente para que, como nação, a gente mude aquela previsão da WC de que para o Brasil sobraria muito pouco. Né? Estamos em fase de implantar. É agora, não é isso? É agora, estamos numa fase importantíssima, um ponto de virada vital para nós como indivíduos. No fundo, é isso que motivou esse livro. Eu, originalmente, tinha a proposta, junto com a Columbia University,
ela era para escrever sobre inteligência artificial na educação. Mas nós percebemos, Columba e eu, o quanto que no Brasil os grandes líderes ainda estavam alienados, distantes demais do assunto inteligência artificial, né? Muito daquela hype, daquela euforia de robô que domina a humanidade atrapalha a gente, distrai, cria confusão, mas a inteligência artificial está em fase de implantação e a gente precisa entendê-la, né? Dito isso, pessoal, eu vou, de slide aqui eu finalizei e eu vou começar respondendo aqui algumas importantes perguntas que as pessoas me enviaram antes, né? E aí a gente vai para perguntas para você que estão sendo enviadas aqui ao longo desse nossa hora, tá? A Amanda Andrade falou assim: é provável que IA no futuro próximo substitua trabalhos manuais por completo? Como isso impactar a camada mais pobre da sociedade? Amanda, eu só corrigiria uma coisa: vai impactar trabalhos manuais e cognitivos, ambos. Então, eu não me preocuparia somente com a camada mais pobre da população. Eu me preocuparia com todos, né? Eu acho que é uma preocupação muito forte, sim, tá? De impacto a procrastinação social digital, né, e as trivialidades corriqueiras têm sobre as possibilidades de criação de conteúdos mais sólidos dentro do entretenimento. Amanda, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a gente está com uma oportunidade única de AI e entretenimento. No livro eu destaco bastante uma técnica chamada é uma técnica dentro de Deep Learning, acabou ficando chamada como Deepfake, mas na verdade é GAN, né? Adversarial, Generative Adversarial Network, GAN, que é fantástica para a área de entretenimento. A Viviane Salles, se eu poderia falar sobre ciência de dados, eu acho que a gente falou bastante aqui, né? Porque ciência de dados é um nome genérico, né? Então, inteligência artificial está dentro lá de ciência de dados, porque o grande combustível, né, continua sendo os dados. Matheus Carneiro, não, desculpa, o Patrick Souza, assim, quando se fala de IA, cria-se expectativas, mas o que realmente estamos para ver nos próximos 10 anos? Aí eu acho que eu respondi bastante aí ao longo da apresentação. O Matheus Carneiro fala assim: boa pergunta, ótimas perguntas eu estou recebendo aqui, né? Para aprender sobre IA, é necessário ir para fora do Brasil, China ou Estados Unidos? Sinceramente, Matheus, já foi necessário, né? Hoje, ainda não. Hoje já não. A gente tem como aprender aqui no Brasil. Primeiro eu escrevi o livro para isso, né? Além disso, na plataforma LIT, da São Paulo, nós temos alguns cursos lá dentro de inteligência artificial com a IBM muito bons, e existem em outras plataformas também cursos de inteligência artificial bons. Eu digo o seguinte: o livro é em português, o LIT é em português, temos algumas outras coisas boas em português, mas falar inglês ajuda demais, porque nós temos plataformas online, né? Além do LIT, que aprende, que ensina bastante sobre IA, mas aí é necessário. Eu diria que não precisamos mais ir fisicamente, né? O Biratã de Souza pergunta: para autodidatas, quais os caminhos, ferramentas para o autoaprendizado? Vale a pena iniciar uma aproximação com linguagem de programação Big Data? Então, Biratã, eu acho que vale a pena fazer uma aproximação com a programação, desde que seu interesse seja ser um codificador dessas novas tecnologias. Se você não quer ser um codificador, eu acho que você entendendo as capacidades da inteligência artificial já é suficiente. Claro que se você virar um codificador, eu acho que, poxa, tem uma vantagem competitiva muito maior ainda, né? O Leonardo Dias pergunta: por qual linguagem de programação é mais adequado se especializar em AI? Bom, eu te diria o seguinte: existem duas que são carros-chefe no mundo. Uma é o R, né? Vou escrever aqui. A outra é o Python. R ou Python. Existem discussões infindáveis sobre qual é melhor, né?
Eu acho que as duas são muito compatíveis, então escolhe uma e vai. Mas lembrando, se você quer ser um codificador, se você quiser só em capacidade, você nem precisa entrar em programação. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas que eu vou tentar juntar, né? Que fala se eu acho que o Covid e os impactos do Covid-19 vão acelerar a AI. Eu acho que sim e muito, né? Em vários sentidos. Eu vou dizer alguns aqui. Eu acho que, como nunca, as pessoas estão percebendo a importância de dados acurados, bem coletados, bem guardados, bem ajustados. Basta você olhar as previsões de comportamento do vírus, né? Que você vê modelos matemáticos incríveis de previsão sendo aplicados, mas os dados estão desencontrados, né? Vem a prefeitura, fala um dado, vem o governo, fala outro, aí um dia ele fala 300 casos, no mesmo dia ele fala corrigindo 8, né? Ou seja, uma loucura de dado, então a gente começa a perceber quanto dado acurado leva a decisões boas e quanto dado ruim leva a decisões ruins, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é a transformação digital acontecendo. Nunca tivemos tanta gente consumindo em e-commerce. Isso gera dado. Se bem tratado, se bem trabalhado, gera costumes de tecnologia, gera necessidade das empresas de criarem ferramentas de vendas online, que tem tudo a ver com inteligência artificial. Então, assim, eu acho que sim, acelera e acelera muito, né, o processo de transformação digital. O Tiago pergunta qual é o impacto da IA utilizada nos carros autônomos. Então, a gente fala que existem 4 ondas de IA, né? No livro eu tenho um capítulo só para isso. O carro autônomo é a 4ª onda de IA, que é a IA autônoma. Os avanços de testes estão acontecendo com muita força. Até agora, os carros têm performado muito bem em largas rodovias sem pedestres e sem outros carros. Mas eles têm tido uma performance muito ruim, não dura 10 segundos num grande centro sem uma colisão. Então, precisa de muito dado para entrar naquele ciclo virtuoso de iteração. Mas tem algumas alternativas surgindo, como uma alternativa chinesa. A China, na dúvida, para não criar aspectos do tipo, o carro autônomo está andando e tem uma pessoa na frente dele, ele vai atropelar porque a pessoa pulou na frente dele. Ele atropela ou ele desvia e mata 3, ou seja, um ele matou, o outro apareceu. Essas discussões são infindáveis e importantíssimas, mas a China fugiu delas. A China, por exemplo, está construindo 2 cidades. Para evitar esse problema, eles criaram 2 pavimentos. Aonde circulam pedestres, carros com humanos dirigindo. Pedestres subterrâneos, somente carros autônomos. Ou seja, eles estão indo com um pragmatismo enorme, né? Será que o mundo empresarial já está considerando uma forte aplicação da IA depois da crise do coronavírus? Sinceramente, Carlos, eu acho que ainda não. Começando a ativar, mas eu acho que a gente tem muito caminho pela frente. E o caminho mais importante que eu acho que a gente tem agora é as pessoas se conscientizarem do que de fato é a inteligência artificial. Porque um drama, um impacto violento na vida das pessoas, ele certamente vai causar, né? Agora eu vou voltar aqui para algumas perguntas que surgiram no nosso chat aqui. Peraí. O Kleber coloca: as empresas brasileiras estão preparadas para adequar seus planejamentos em relação a essas mudanças que impactarão a gestão do capital humano? Sinceramente, Kleber, eu acho que como um todo não, mas é difícil generalizar. Eu sinceramente vejo algumas que sim, mas das que não. De novo, eu vou cair na consciência da IA, do impacto da IA, do que é IA e é impacto na IA. Eu estou vendo muita gente minimizar os seus impactos, e isso é bastante perigoso, porque o mundo está acelerando demais, já acelerou, como eu mostrei nos gráficos, China, Estados Unidos. Então, eu acho que a gente tem muita discussão pela frente, né? Com certeza, uma vantagem competitiva significativa para quem fizer. Simone, obrigado pelos elogios, provocação nota 1000.
ainda há um preconceito muito grande, o Kleber coloca, no uso de tecnologia em geral no meio acadêmico. O LIT, para mim, tem sido uma boa experiência em relação ao uso de ambiente virtual, IA na tutoria. Concordo, obrigado pelo elogio, né? Eu não falei no começo, eu coordeno todo, eu dirijo, eu sou reitor da São Paulo, né? E diretor acadêmico da escola. Então, os projetos de IA estão sobre o meu time, são coisas muito difíceis de trabalhar, leva tempo, mas os resultados são muito positivos, muito maravilhosos. O Brasil possui deflagrado analfabetismo digital e milhões de pessoas sem acesso à internet. Qual é o impacto da IA nesse contexto? Simone, muito preocupante, absolutamente preocupante. A gente tem questões muito básicas para resolver, né? Um analfabetismo digital antes de pensar em inteligência artificial para as bases, né? O Matheus coloca, é provável que empresas que já adotem metodologias de IA fiquem na frente e tenham monopólio, não abrindo espaços. Matheus, essa é a preocupação, porque China e Estados Unidos já foram, e se nossas empresas não forem, eu me preocupo bastante com o que isso pode causar. E claro que quem largar na frente vai ter vantagens competitivas e, como indivíduos, temos que largar na frente, né? Temos que correr com isso. E a Débora pergunta aqui se eu vou compartilhar a apresentação, eu posso ver um jeito, eu não sei, a Ana Vinícius, se a gente tem os dados de todos vocês, mas tendo os dados, sim, a gente pode compartilhar a apresentação e eu reforço lá que a gente tem todos esses dados, todas essas informações no livro de inteligência artificial, né, que eu recém concluí, mas eu vou compartilhar de qualquer jeito e o evento foi gravado e iremos enviar para todos que se inscreveram. Maravilha, Ana. Pessoal, eu acho que eu trabalhei com todas aqui, todas as perguntas. O Roger coloca aqui, obrigado pela apresentação, foi muito bom, muita coisa para pensar, adquiri o livro hoje, obrigado, Roger. Kleber, excelente, show, sensacional. Obrigado, pessoal, pelos elogios. Tiago colocou aqui, qual o impacto no agro? Tiago, excelente. Eu acho o seguinte, IA entrou em fase de implantação. Então, eu acredito que um caminho importante para nós é implantarmos em setores, em verticais, que temos fortalezas, para deixá-las ainda mais fortes. E eu acho que o agro, acho não, é uma constatação, o agro é 1/3 do nosso PIB, é uma fortaleza nossa. Temos algumas instituições como a USP de Piracicaba, a USP de Ribeirão Preto, né, a Exalc, a USP Ribeirão, que trabalham muito forte, e há, inclusive, no agro. Mas, claro, isso não é nacional. Então, eu acho que é um setor para a gente mergulhar na IA e conseguir acelerar as nossas próprias verticais. Não acho que dá tempo ou não priorizaria a criação de algoritmos agora. Eu criaria, sim, a implantação. E nós temos verticais muito fortes, né, para essa implantação. E aí o Everton pergunta, IA já está acessível para pequenos negócios? Ótima pergunta, Everton. Eu acho que IA é a cara de pequenos negócios, de startups, porque aquela ação produtos pequenos, com alguns usuários, geram dados, é a cara de uma startup lean, de uma startup enxuta. É muito mais fácil uma startup aceitar começar com um projeto pequeno do que uma grande empresa. E hoje, se você acessar, por exemplo, a IBM Cloud, você vai descobrir que você pode fazer testes gratuitos por muito tempo e depois eles te cobram por acesso, centavos de real. Ou seja, é acessível para todo mundo. Você não precisa mais ter servidores, você não precisa mais ter nada. Você consegue comprar inteligência artificial como serviço e pagar por uso. Nada mais acessível do que isso. Por isso que IA entrou em fase de implantação. E eu acho que nós podemos, nesse aspecto, seguir o modelo chinês de ter mais utilizando de verdade a inteligência artificial. Estamos diante de uma oportunidade única. Única. Tá? Eu sempre sugiro que fusse, né, lá no IBM Cloud, não custa nada, você faz seu cadastro, não vai pagar nada,
tem tutoriais, tem vídeos, você consegue testar os serviços, é fenomenal para você começar a tangibilizar o que é IA, tá? Acho que é isso, pessoal. Eu quero... O Massal colocou aqui... Hoje, como o mercado brasileiro está se posicionando em relação aos seus pares, temos de competitividade de empresas e mercado de trabalho. Como eu falei ao longo da apresentação, Massal, no começo principalmente, eu acho que como nação nós estamos atrasados. Não significa que não tenhamos ótimas iniciativas, como, por exemplo, vou usar duas como exemplo nacionais, que eu tenho certeza que usam o IA, porque muitas falam que usam, mas não usam. Uma é o iFood, a outra é a Gympass. São empresas super bem posicionadas que usam o IA de forma transversal como base de seus negócios. Isso eu pude comprovar ao longo dos últimos anos. Então, assim, mas como um todo, como país, eu acho que nós precisamos correr um pouquinho, tá? É isso então, pessoal. Mais alguma dúvida, mais algum ponto? Acho que é Cat ou Cate Figueiredo pergunta: você fará mais apresentação em relação a esse assunto? Eu vou fazer mais, eu tenho feito algumas, tá? Essa já eu fiz algumas de inteligência artificial explicando o que é. Essa é de reskilling, a gente vai fazer mais algumas edições. Nós vamos ter uma próxima que eu vou discutir bastante onde estão as oportunidades de IA para os negócios, né? Falo muito das ondas de IA, a gente já consegue divulgar a data, né? Acho que se não foi divulgado, vai ser divulgado em breve. Então, faremos sim mais. Kátia, é só se acompanhar o LinkedIn da Sampo, o Instagram da Sampo, e eu vou colocar aqui também o meu LinkedIn, não tem como errar, tá? Que é a única plataforma que eu uso. Então, se vocês quiserem lá, conecta. Meu LinkedIn não tem como errar, Adriano Mussa, a gente é um bom canal também para a gente se falar, além do próprio LinkedIn da Sampo, tá? Então, bom, recomendo a todos aí, obrigado pela participação. Eu vou reforçar o que eu falei no começo, a Ana já pôs, 28 de abril, eu vou reforçar aqui que somente nesses 30 dias o livro de inteligência artificial está com toda a renda minha e da editora destinado a um projeto fantástico chamado Infil RJ. Vai lá conhecer e quem quiser, eu convido a leitura do livro e acompanhar a gente aqui nos webinars, que eu acho que faz bastante sentido. Já temos um próximo no dia 28, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigado aí pela paciência. A gente sabe que não está fácil participar de webinar, né? Tem muita opção e então eu agradeço demais a participação de todos vocês. Muito obrigado pela participação e nós mantemos contatos. Para quem quiser participar, nos vemos no dia 28 de abril. Tá bom? Obrigado demais pela participação, interação. Até uma próxima, pessoal.